E galera, vocês estão ligados que a Rockstar Games é obcecada em esconder segredos. E não é de hoje não, tá? Desde o GTA San Andreas, por exemplo, com o lance do pé grande, no GTA V, com o grande mistério do Mount Chiliad, ou até mesmo no Red Dead Redemption 2, com vampiros, OVNIs e até toda essa loucura de viagem no tempo. Eu mesmo já trouxe algumas dessas curiosidades pra vocês aqui no canal Sunny Play. Mas o lance que pouca gente percebeu é que na realidade o GTA 6, embora ainda nem foi lançado, mas já tá cheio de easter eggs. E sabe o que é o mais louco? É que alguns deles já estão na nossa cara há mais de um ano. Só que só os olhos mais treinados vão conseguir identificar. Mas fica tranquilo, porque esse é o canal Sunny Play, que te conecta com todos os detalhes do mundo da Rockstar Games e do GTA 6. Então já chega deixando o like pesado, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os easter eggs encontrados do GTA 6 até agora. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, olha, por mais que a gente tá meio sem novidade aí oficial a respeito do GTA 6 e até agora nada do trailer 3. Mas o lance é que, por incrível que pareça, o GTA 6 é um dos jogos que a gente mais teve informações da franquia GTA. Aliás, além dos 2 trailers oficiais, a Rockstar Games já lançou 70 screenshots do jogo, artworks oficiais, além dos 90 gameplays vazados lá em 2022 que eu já tô cansado de falar. E esse número massivo de conteúdo é a prova cabal que o GTA 6 vai muito além de tudo que a gente imagina, inclusive quando o assunto é easter eggs. E olha, eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal com mega análises, tanto dos trailers, das screenshots oficiais e até mesmo mostrando mais de 50 detalhes inéditos que já foram identificados aí do GTA 6. Se você não conferiu ainda esse meu vídeo, clica nesse cardinho aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição. Com certeza o conteúdo vai se complementar com o desse vídeo aqui. Mas o lance é que nesse vídeo em questão eu já mencionei alguns dos easter eggs que eu vou estar comentando aqui. Mas olha, eu prometo que eu vou estar incluindo também uma série de easter eggs inéditos que você não viu em nenhum outro lugar do YouTube, eu te garanto. Olha, como eu comentei lá no vídeo dos 50 detalhes, o Cole Hampton é basicamente o fiel escudeiro do Jason na história do GTA 6. Só que além da lealdade ao nosso protagonista, ele também carrega um visual muito interessante, desde a sua vestimenta própria e icônica. E olha, vamos combinar, o cara tem bom gosto nas roupas, né? Como também pelas suas tatuagens, e pode parecer ali apenas uma complementação do personagem, mas eu garanto pra vocês que ela pode revelar muito mais sobre o background do Cole Hampton do que a gente imaginava. Isso porque muitas das suas tatuagens têm temáticas bem enigmáticas, que fazem referência a aliens, teorias da conspiração e até mesmo a jogos do universo da Rockstar, tá? Bem além da franquia GTA. Uma das tatuagens do Cole que podem ser vistas em artworks e até nas screenshots é uma clara referência ao personagem Pigsy do Manhunt. Como se a Rockstar Games estivesse lembrando pra gente que existe muito além da franquia GTA. Além disso, como eu já mencionei também, algumas das suas tatuagens são bem conspiracionistas. Em destaque, uma tatuagem que simplesmente mostra um alien removendo uma máscara de humano, algo bem semelhante com o que vem repercutindo bastante na cultura pop dos Estados Unidos nesse exato momento. E bom, vocês estão ligados o olho, né, que é referenciado pela Rockstar Games em diversos dos seus jogos. E no Cole Hampton, mais uma vez, ele também pode ser visto. Quem sabe trazendo uma conexão meio que paranormal do nosso personagem Cole Hampton com esse mundo dos aliens que já é explorado há bastante tempo pela Rockstar Games. E olha, se tem um personagem que ilustra da melhor forma o estereótipo de malucos conspiracionistas do estado da Flórida, esse cara é o Cole Hampton. E olha, existem outras referências também nos trailers, inclusive em uma cena que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, que é a do Jason roubando lá a caixa registradora. Pois é, bem acima da moldura da porta é possível ver algumas referências a avistamentos de OVNIs e até mesmo aliens pelo mapa de Leônida. Será que o Cole Hampton tá sabendo de alguma coisa a respeito disso? E galera, essa aqui eu também falei lá no meu vídeo dos detalhes, mas vale muito bem relembrar, porque pra mim é um dos melhores easter eggs barra referências. Isso porque ele conecta basicamente o universo do GTA 6 com o do Red Dead Redemption 2. E eu tô falando sobre as notas de dólar do game. E algumas das imagens do personagem Booby
Ike e também do seu clube, o Jack of Hearts, é possível ver as dançarinas envoltas em chuvas de notas de dólar. Agora, o mais curioso é que dá pra observar que o presidente que geralmente aparece ali nas notas são os mesmos políticos que aparecem no jogo Red Dead Redemption 2, mais especificamente nas cartas de cigarros colecionáveis e também como parte no modo história. E olha, tudo isso aí pode ser apenas uma referência ao universo da própria Rockstar Games, mas sem dúvidas, esse pode ser um indicativo de que o Red Dead Redemption 2 e o GTA 6 compartilham o mesmo universo. Inclusive, eu já trouxe um mega vídeo aqui no canal comentando um pouco mais a fundo sobre essa teoria. Você não sabe do que eu tô falando? Então clica no cardzinho aqui em cima e eu também vou estar deixando o linkão na descrição. Olha, essa teoria vai explodir a sua mente. E bom, e falando do clube do Bob Ike, aqui tá uma das referências mais inteligentes da Rockstar Games pro GTA 6. Isso porque esse personagem utiliza os seus empreendimentos como uma forma de trazer legitimidade pro seu dinheiro conquistado nas ruas. Se é que você me entende. E bom, basicamente uma das formas dele fazer isso é com o clube Jack of Hearts, que aparece lá nos vazamentos de 2022 e aí também nas screenshots, artworks e no trailer oficial do game. Agora, o que quase ninguém sabe é que o clube Jack of Hearts é baseado em um clube que existe na vida real em Miami. Ou melhor, existia, tá? Porque ele não existe mais, acabou virando uma concessionária. Mas o clube em questão é o King of Diamonds. E se vocês observarem, a arquitetura é praticamente a mesma. Além também dos nomes serem referências a decks de cartas do baralho, sendo o Jack of Hearts o valete e o King of Diamonds o rei de ouros. Só que além dos decks do baralho, Jack of Hearts também pode fazer algumas analogias com sentidos ocultos que vão muito além do óbvio, tá? Pra quem não tá ligado, o arquétipo de Jack of Hearts faz referência a jovens da realeza, pessoas que crescem já num ambiente de ostentação, de glamour, poder e acabam evoluindo a sua persona dentro desse ambiente. E fazendo um paralelo com o personagem do Bob Ike, isso ganha ainda mais poder, tá? Porque ele evidentemente não é um jovem que veio da classe rica, que vem da realeza. Pelo contrário, provavelmente alguém que veio de baixo, mas acabou encontrando o seu jeitinho para chegar onde ele queria. O acesso ao mundo da realeza, do luxo e do poder. E olha, outro detalhe interessante sobre esse nome, que pode não ser exatamente a referência que a Rockstar Games pensou, mas sem dúvidas foi uma das referências do diretor James Cameron, mais especificamente na criação de um dos seus personagens do icônico filme Titanic. Pois é, rapaziada, com certeza você já deve ter visto esse filme, né? Mas ó, curiosamente, no filme Titanic, o protagonista, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, pinta sua amada usando apenas um colar de coração. E curiosamente, o nome dele é Jack. E olha, apesar dele também não ser um jovem da realeza, assim como o Bob Ike, ele consegue acessar esse universo utilizando a sua criatividade. E olha, apesar disso não ser um easter egg propriamente dito, mas é uma referência tão complexa que é digna de estar nesse vídeo aqui. Mas não é só o clube do magnata de Leônidas que possui as suas referências easter eggs não, tá? O estúdio utilizado por ele, a sua gravadora de rap, a Only Raw Records, também tem um detalhe no mínimo peculiar no seu nome. Isso porque esse nome aí, Only Raw, é também uma gíria americana à prática de atos libidinosos sem proteção. Se é que vocês me entendem. E se há alguma dúvida nesse sentido que a Rockstar Games quis pro nome, eu acho que essa dúvida some por completo quando você vê a logo da gravadora. Vai dizer que esse não é o tipo clássico de easter egg que a Rockstar Games costuma colocar nos seus jogos. Os caras não perdem a oportunidade de colocar uma piadinha de quinta série, cara, é impressionante. Bom, aproveitando aí o gancho da Only Raw Records, em uma das screenshots, é possível ver na tela do computador do estúdio um programa que é uma referência direta ao FL Studio, uma DAW de produção musical muito utilizada pelos maiores produtores do mundo e que foi popularizada entre o público nos conhecidos home studios, trazendo uma grande revolução musical nos Estados Unidos e no mundo, permitindo com que novos artistas pudessem produzir as suas próprias músicas em casa, sem o artifício de um estúdio profissional. E bom, além da referência, isso aí pode reforçar de fato que a produção musical pode ser um recurso funcional dentro do jogo, trazendo um nível absurdo de detalhe, uma nova mecânica inédita, além de tornar evidente a cultura de hip hop presente em Vice City. E olha, nessa imagem aí à primeira vista você não vê nada demais. Talvez até você deva imaginar, pô, tem as marcas ali de cerveja, são referências a marcas da vida real. Tudo bem, mas vamos fugir do óbvio, tá? Se você observar com detalhes, a camiseta utilizada pelo personagem do Brian Heather faz referência a um cantor fictício chamado Kenny Brewster. E olha, apesar desse personagem não aparecer em outros jogos da Rockstar
Rockstar, mas segundo as características aí dessa imagem da camiseta, os fãs identificaram que ele tem uma certa semelhança com os cantores Jimmy Buff, que é um ícone da cultura musical da Flórida e da Florida Keys. É como se fosse aqueles cantores country que é escutado pelos caminhoneiros do Brasil. Inclusive, a camiseta faz referência ao cara apaixonado que estampa a carroceria do seu caminhão com a foto da sua amada. E olha, se você chegou até aqui nesse vídeo, primeiramente muito obrigado, tá? Isso só mostra que você é daquele tipo de fã que gosta de saber todos os detalhes sobre o GTA 6 e quer acompanhar tudo, tintim por tintim antes do lançamento. E olha, se eu acertei na descrição, você tá no lugar certo, porque só aqui no canal Sunny Play você acompanha o melhor do conteúdo relacionado ao GTA 6, de notícias, teorias e também os conteúdos que já são oficialmente confirmados do jogo. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play, hein? E ó, como agradecimento aqui vai um easter egg exclusivo que você não vai ver em nenhum outro lugar, tá? Com certeza você já viu essas imagens aí do Jason e da Lúcia. Basicamente é uma das animações principais encontradas no site do game. E bom, olhando ali de primeira via, você não percebe nada demais. Só tem o Jason ali utilizando uma camiseta tropical. Você deve estar pensando aí, pô, referência ao Tomiverse, né? Esse é o easter egg, Sam? Tá, você chegou perto, mas não é bem isso. Se você observar aí essa estampa da camiseta do Jason, parece ali só uma estampa tropical com algumas palmeiras, bem do estilo Vice City. Só que se você olhar melhor, no finalzinho, galera, as folhas, na realidade, também lembram um outro tipo de mato, tá? Mas não é exatamente as palmeiras, não. Você consegue identificar alguma coisa aí? E olha, sei que você deve estar pensando, pô, Sam, tá vendo coisa onde não tem, tá? Mas galera, vindo da Rockstar Games, esse tipo de piadinha do 420 é muito mais comum do que você imagina, tá? Além disso, se você observar alguma das imagens do Brian Heather, você vai ver que ele também utiliza a camiseta florida, camisetas com coqueiros e nenhuma tem essa pegada da camiseta do Jason. Então dá pra ver que a Rockstar Games quis deixar uma piadinha ali. Além das folhas serem semelhantes do cigarrinho lá do Bob, dá pra perceber que em algum dos padrões o coqueiro também se assemelha bastante a um cigarro, o que só deixa essa referência ainda mais sugestiva. E ó, por falar em 420, essa não é a única referência ao Bob Marley que a gente encontra no GTA 6 não, tá? No trailer 2, nas imagens em que o Jason tá pegando a grana pro Brian Heather, mais especificamente na cena da caixa registradora, que é uma das imagens de destaque do trailer, né, pelo nível de realismo, dá pra ver ali no cantinho um isqueirinho que lembra bastante os modelos da Bic, além também do que parece ser uma caixa de fósforo ou até mesmo um livro de piteiras com o número 420. O que vocês acham que isso significa, hein? Vamos combinar que é a perfeita referência que a Rockstar Games costuma fazer nos seus jogos, combinado com a vibe de Vice City e aparentemente a cultura local da Flórida. E galera, ainda nas imagens do Jason, embora essa imagem especificamente não faça parte do trailer oficial, nem das screenshots, mas ela tá dentro do site da Rockstar, dentro do site do GTA 6, e faz parte de uma daquelas animações presentes ali no site do game. Em uma delas é possível ver o Jason utilizando uma bandana vermelha, que já deu pra entender que é uma das formas que a Rockstar Games encontrou de proteger a identidade dos nossos protagonistas durante as suas atividades ilícitas, algo bem semelhante ao que rola lá no Red Dead Redemption 2. Só que o que poucos se ligaram é que os desenhos da bandana do Jason são no mínimo sugestivos, tá? Isso porque eles se assemelham bastante com o número 69, além também de parecer ali um processo celular de geração da vida, quando a sopa primordial vai formando os primeiros metabolismos, ocasionando o encapsulamento e o ciclo celular. Canal Sunny Play também é cultura. Tá, mas o que pode parecer apenas mais uma referência da Rockstar Games à prática da reprodução, também pode esconder um sentido ainda mais profundo, tá? Isso porque na bandana também é possível ver essa figura aí que se assemelha ao número 69, só que com uma outra pattern, como se fosse uma corda, o que lembra bastante aquele formato da forca, meio que trazendo até uma ambiguidade aí pra esse sentido, né? Algo que dá a entender que o relacionamento ali do Jason, né, o que ele estaria procurando ali, acabaria trazendo um final não tão bacana pra ele. Será essa mais uma das pistas que a Rockstar Games está deixando sobre o final do nosso protagonista? Tá, por enquanto isso é só uma teoria, beleza? Mas vamos comentar também sobre um detalhe que não dá pra passar despercebido nessa imagem. É que o Jason tá utilizando uma camiseta da Rádio V-Rock, que é uma das emissoras clássicas do GTA Vice City. Será que é um indício que ela vai estar de volta na franquia? E olha, nesse próximo bloco vamos falar também de uma coisa natural, mas é um outro tipo de planta, tá? Eu tô falando é do café. Isso porque em uma das
das imagens do Raul Bautista, é possível ver um detalhe que de primeira mão pode estar apenas compondo o visual. Mas olha, na minha opinião, é o tipo de coisa que a Rockstar Games coloca de propósito, só para os olhos mais treinados e os fãs mais malucos teorizarem. Isso porque na imagem dá pra ver o Raul Bautista em cima de um barco, o que até então não tem nada demais, ainda mais levando em consideração onde vai se passar o game. Só que se você observar bem no painel do barco, é possível ver um copinho de café com a bandeira de Cuba, que é claro, muita gente pode pensar, pô Sam, Cuba exporta café, né? Deve ser um café cubano. Mas rapaziada, levando em consideração o local onde fica Vice City, né, que é baseado em Miami, apenas alguns quilômetros de Cuba, e também toda a picota aí do nosso personagem Raul Bautista, além desse nome, leva a entender que quem sabe essa seja a origem do nosso personagem, ou até mesmo que Cuba pode estar de fato presente no mapa do GTA 6. E galera, nessa imagem aí de Leonida Keys, é possível ver um outdoor no mínimo inusitado, com aquele tipo de piada que só a Rockstar Games é capaz de fazer. Se você observar bem, no título do outdoor diz a seguinte mensagem: The Gold Standard in Product Delivery. E olha, eu sei que essa frase parece meio inocente, né? Só a propaganda do barco. Mas galera, uma curiosidade pra vocês é que Golden Standard é tipo um jargão comercial pra padrão de qualidade. É tipo o melhor padrão de qualidade. E Product Delivery seria tipo entrega de produtos. Então o barco da Squally é o padrão de qualidade pra entrega do seu produto, seja ele qual for, se é que você me entende. Pois é, curiosamente também Product Delivery pode ser frequentemente usada para atividades não legais, né? Então é uma sátira clara à cultura de contrabando que acontece lá na região da Flórida, feita aí pela Rockstar Games. É ou não é brilhante? E ainda tem pessoas que se preocupam que o GTA 6 vai estar politicamente correto. Eu acho que esse é o tipo de prova que só confirma que a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Inclusive, a próxima referência / easter egg brinca exatamente com esse tema. Isso porque em uma das imagens do Monte Calaga é possível ver um helicóptero de notícias sobrevoando a região, principalmente a galera aqui do Brasil, porque muita gente acaba não acompanhando ali a sacada das piadinhas em inglês, mas a mensagem na porta do helicóptero diz basicamente o seguinte: reportando as notícias certas, o que pode parecer apenas um jargão jornalístico, mas na realidade esconde o sentido oculto que é genial. Se você analisar, a palavra right news faz uma referência à direita política, como se as notícias que defendessem o lado político da direita fossem as notícias certas. É basicamente aquele tipo de sátira política genial que só Rockstar Games sabe fazer, fazendo também uma referência clara ao cenário midiático americano, que possui inclusive essa divisão de canais de notícias que segmentam ali para a direita ou para a esquerda. Então você vê como a Rockstar Games gosta de brincar com todo esse universo. E ainda nessa temática, é possível ver também uma imagem do Monte Calaga em que possuem dois caçadores caminhando no meio da floresta. E olha, nessa imagem, rapaziada, o nível de detalhes é tão absurdo que dá pra encontrar vários animais escondidos. Mas o easter egg em questão não é nem esse, tá? Isso porque uma das roupas ali utilizada pelos personagens é da marca White Wolves, que faz uma referência, né, uma marca fictícia do universo da Rockstar Games, focada na prática de caça e pesca. E se vocês observarem, esses personagens seguem bem a estética conservadora americana, que é muito presente lá na Flórida, o que traz um sentido totalmente novo para a marca de roupa, trazendo também uma possível sátira cultural ao estilo de vida americano da região. E olha, se isso aí não é o suficiente para te provar que o GTA 6 não vai ser nada politicamente correto, aqui vai outra daquelas piadinhas de quinta série que só a Rockstar Games sabe fazer. Nessa imagem do Rusty Anchor, impressiona pelo nível de detalhes da ambientação, só que o que quase ninguém percebeu foi uma piadinha deixada de propósito pela equipe da Rockstar Games, mas que só os olhos mais treinados conseguiram perceber. Se você olhar bem pro batente da porta, é possível ver que tem alguns detalhes bem interessantes de ambientação, desde o menu do restaurante, como em cima do batente tem uma placa, que ó, curiosamente, um dos pilares da escada passa bem na frente da placa, então não dá pra saber exatamente o que tá escrito ali. Eu imagino que seja algo como Cama Awards, né? Tipo, você pode entrar e ganhar algum prêmio, alguma parada assim. Mas se você analisar bem o que dá pra ler da imagem, parece que a Rockstar Games quis dizer outra coisa. Será que vocês conseguem entender a mensagem? Comenta aqui embaixo. Pois é, e se você gosta dessas referências e easter eggs mais apimentadinhos da Rockstar, você vai amar esse próximo. Isso porque em uma das imagens de Port Gellhorn é possível ver o que parece ser um
clube de entretenimento adulto e que inclusive ganhou bastante destaque aí por revelar a possibilidade de shows masculinos. É isso mesmo que você tá ouvindo. Você vai poder ir com a Lúcia na loja de sapato e ter um entretenimento pra ela também. Só que o lance mais curioso é que o nome desse clube é The Lights, que pode fazer uma referência às luzes, né? Por ser um clube noturno. Você vê ali The Lights, vai lá e entra. Mas o lance é que a forma como tá escrito, a palavra tem outro significado, que significa basicamente delícias. Pois é, você gosta da delícia? Então você vai curtir muito esse clube aí. Mas olha, não é só em Port Gellhorn que a Rockstar Games fez as suas piadinhas não, tá? Em Ambrosia, é possível ver também um outdoor do que aparenta ser uma marca de doces e biscoitos chamada Tiny Frank. Algo como o pequeno Frank ou Frankzinho. Só que o mais curioso é que o slogan dessa campanha, dessa propaganda de biscoitos, diria exatamente o seguinte: Proud Alice of Diversity and Treats, fazendo até uma referência ali a doces ou travessuras, né, que é uma frase bem utilizada lá no Halloween americano. Mas eles também misturam o marketing corporativo, porque traz essa inclusão ali, né, de qualquer forma pra dentro da marca, e também a venda de biscoitos, que é o real objetivo. Então, tipo, é como se fosse tipo a Rockstar Games criticando essas empresas que utilizam de pautas mais liberais pra divulgar o seu produto, ou melhor, pra lucrar com isso a qualquer custo. Ou seja, é basicamente a Rockstar Games fazendo uma sátira literal e nua ao capitalismo moderno. E ó, pra coroar esse vídeo aqui com chave de ouro, aqui vai algumas curiosidades extras, tá? Uma das imagens liberadas pela Rockstar Games é possível ver a placa Vice City no aeroporto do game, como se fosse aquela placa lá de Vinewood do GTA V. Só que um lance curioso é que essa placa não existe lá em Miami, ela só foi recriada pro filme Bad Boys. Inclusive, esse take que aparece aí é uma referência a uma das cenas do filme. Outra curiosidade que pode não ser uma das piadinhas quintas séries da Rockstar, mas eu acho que valia colocar no vídeo, é que em Ocean Beach é possível ver um motel chamado Dixon, que pode sim ser, claro, uma referência a um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, ou também um dos sobrenomes mais conhecidos lá na América. Mas assim, vindo da Rockstar, eu não consigo acreditar que eles não pensaram na piadinha Dixon. Meu Deus. É, rapaziada, vocês imaginavam que o GTA 6 já ia ter tanto easter egg assim, sem nem ter lançado ainda? Se teve pelo menos um ou dois easter eggs aqui que você nunca tinha visto e gostou de descobrir, já chega deixando muito like nesse vídeo aqui, tá? E ajude também compartilhando aí com seus amigos, mandando no WhatsApp, no Instagram, Discord, onde você quiser. E ó, se você quer saber mais easter eggs no futuro, quando o game for lançado, ou quando sair o trailer 3, ou mais informações oficiais vinda da Rockstar, já clica aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e ativa o sininho com todas as notificações para não perder nada. Aliás, GTA 6 é aqui no canal Sunny Play. E por favor, não vá embora sem deixar o likeão pesado, tá? Não leva nem um segundinho, isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, meu queridão. Escolha um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!